Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 1, que pertence ao tópico Qualidades da Prece. Baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, onde Jesus diz: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então vejam, pessoal, que é um tema, o tema desse capítulo é um tema essencial no caminho espiritual, que é a habilidade de fazer uma prece. Por quê? Porque a prece é justamente o movimento da nossa alma em busca da fonte divina, né? E o título desse capítulo, que na verdade é uma fala de Jesus, Pedi e obtereis, ele é muito animador para nós, né? Porque ele está dizendo o seguinte: se pedirmos, obteremos. Aí, num primeiro momento, a gente olhando superficialmente, pode ser que a gente diga assim, poxa vida, então quer dizer que é só pedir que eu vou obter? Mas aí, quando a gente vai começando a estudar o capítulo, nós percebemos que é preciso saber pedir, né? Não pode pedir de qualquer jeito, né? É mais ou menos parecido com a nossa... análogo, né? Não é parecido, mas é análogo à nossa justiça terrena, né? Quando nós queremos ingressar com um pedido, né, para que seja feita justiça no tribunal, nós entramos com uma petição, né, que eles chamam lá de petição inicial. Mas se você entrar com uma petição mal feita, o juiz nem toma conhecimento, né? Tem que estar bem feita, tem que estar feita de acordo com as regras que o direito recomenda. A mesma coisa vale aqui, analogamente, para a prece, né? A prece não pode ser feita de qualquer maneira, porque senão nós não obteremos o resultado que dela nós desejamos obter. Então, nesse primeiro tópico aqui do capítulo 27, né, Kardec selecionou trechos do Evangelho que vão tratar exatamente sobre as qualidades da prece. E percebam que nesse trechinho que eu li do Evangelho de Mateus, né, Jesus fala que o primeiro ponto para que uma prece seja qualitativamente boa, né, é que a gente a faça com sinceridade e não por exibicionismo, né? Por isso ele cita aqui o exemplo dos hipócritas, né? Que aí, no caso, esses hipócritas aos quais ele está se referindo eram judeus daquela época, porque ele fala que esses hipócritas oravam de pé nas sinagogas. Sinagogas são os templos dos judeus, né? Então, são aquelas pessoas que muitas vezes ficam ali, né, na missa, né, no culto, né, orando, mas não porque seu coração queira sinceramente conectar com Deus, mas ele quer aparecer para aqueles que estão em volta olharem para ele e perceberem como ele é religioso, né? Como ele é compungido, piedoso, né? Como ele busca a Deus. Então, na verdade, é mais um cultivo da imagem do que uma rogativa sincera à divindade, né? Então, Jesus, como sempre, utilizando de forma muito habilidosa, né, didaticamente, os recursos que estavam à sua volta, ele cita esses exemplos, né, dos hipócritas que oram de pé nas sinagogas ou nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens, né? Aí fica claro, né? Ser visto pelos homens quer dizer aparecer. Literalmente é o que nós chamaríamos hoje de aparecer. Então, isso tira a qualidade da prece, né? A prece ela tem que ser um movimento sincero da alma em direção a Deus, né? E aí Jesus vai dizer, então, depois de dizer o que não deve ser feito, ele vai dizer como fazer, então, para que a prece seja boa, né? Para que a prece seja efetiva, para que a prece dê frutos. E ele diz assim, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, né? Ou seja, de maneira discreta.
Vocês lembram que em várias outras passagens aqui há poucas semanas, nós comentamos que uma característica do praticante espiritual consciente é a discrição. Ele é sempre discreto. Por quê? Porque o praticante espiritual consciente, ele sabe que querer cultivar demais a imagem diante dos outros é um obstáculo na sua jornada espiritual, né? É aumentar, né, um óbice ao seu avanço no caminho espiritual. Então ele busca a discrição. Para quê? Para que seu ego jamais fique envaidecido, né? Porque a vaidade também é outro grande obstáculo no caminho espiritual. Então o praticante consciente, ele sabe disso. Então ele busca discrição. Então, no caso da oração, como diz Jesus aqui, ele vai orar em secreto, né? E vai ter a fé de que, como diz Jesus, o Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. A recompensa é o quê? A resposta à nossa prece, que muitas vezes não é receber nada externamente. Muitas vezes a recompensa que a gente obtém pela nossa prece é a nossa tranquilidade, é a nossa serenidade, né? É o acalmar do nosso coração, porque muitas vezes, por exemplo, nós estamos no meio de uma aflição muito intensa, estamos passando por uma situação muito difícil, e aí ao orarmos, o que nós obtemos? A serenidade para enfrentar aquela situação com tranquilidade, sem perder a nossa paz. Essa é a maior recompensa que podemos receber, né? Vamos lembrar que de nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro, ganharmos tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, se não temos paz interior, né? Então, e talvez a coisa mais importante na qualidade de uma prece seja exatamente nós entendermos que a maior recompensa que podemos obter como resultado de nossa prece é a nossa paz interior, né? E Jesus também alerta, na continuidade aqui do seu ensinamento, que não devemos nos preocupar em pedir muito nas nossas preces, né? Como fazem aí ele vai dizer assim, como fazem os pagãos. Eu sempre acho importante esclarecer, toda vez que Jesus fala dos pagãos, que Jesus não dividia o mundo entre religiosos e não religiosos, né? Porque hoje há muitas interpretações errôneas do evangelho, né, que se tornam sectaristas. Por quê? Porque dizem assim, olha, é como se fosse assim, por exemplo, se a pessoa é evangélica, aí todo o restante que não é evangélico é pagão. Se a pessoa é católica, aí todo mundo que não é católico é pagão, e assim por diante. Não, isso é uma leitura errada do evangelho. Porque quando Jesus usava o termo pagãos, ele não estava se referindo a uma divisão dos seres humanos, né, em religiosos e não religiosos, né, em crentes e não crentes. Não era isso. Ele estava mostrando apenas que existiam seres que já tinham despertado para a necessidade da prática espiritual, e esses é que ele chamava dos homens de fé, né? E aqueles que ainda dormiam no sono da ignorância sem nem perceber que precisavam, né, purificar seus corações e suas mentes e, portanto, não se dedicavam a nenhuma prática espiritual, e esses ele chamava de pagãos. Mas Jesus reconhecia o reino de Deus dentro de todos os seres, pagãos e não pagãos. A diferença era apenas de atitude mental, né? Os praticantes apenas despertaram para a necessidade de evoluir espiritualmente. E os pagãos são aqueles que ainda estão adormecidos, mas dos quais Jesus não se esquecia também. Ele procurava pregar para todos, né? Então ele dizia assim, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, né? Como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Vejam, então aqui ele está chamando a atenção para o seguinte, a qualidade da prece não depende do número de palavras, não depende da extensão da prece, né? Depende do sentimento que está colocado nas palavras. Se as palavras exprimirem um sentimento sincero, né, compungido, verdadeiramente compungido, né, um sentimento que realmente deseje acessar a fonte divina, né, que está disponível para nós incessantemente, se houver essa sinceridade, aí realmente nós conseguiremos obter bons resultados da nossa prece. Por quê? Porque o próprio Jesus esclarece. Deus já sabe das necessidades que temos antes que nós peçamos, né? Aí a gente pode perguntar, então por que a gente precisa orar? Se Deus já sabe, né? Por que eu preciso orar?
porque Deus está esperando apenas que eu abra meu coração e minha mente para receber a sua luz, né? É interessante, né? Porque um dos princípios, uma das leis divinas que regem o universo é a lei de liberdade, né? E Deus jamais vai infringir suas próprias leis. Então ele não vai impor nada ao ser. Ele fica esperando que o ser se abra para a sua luz, né? É por isso que mesmo Deus sabendo do que nós necessitamos, nós precisamos orar para receber aquilo que necessitamos. Por quê? Para abrirmos nossos corações e nossas mentes para as bênçãos que são derramadas sobre nós dos planos superiores, né? E aí no item 2, que se baseia numa passagem de Marcos, né, capítulo 11, versículos 25 a 26, Jesus diz assim: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Vocês estão percebendo aqui as várias abordagens que Jesus faz para que a nossa prece tenha qualidade? Aqui ele já está falando de quê? Da necessidade do perdão. Vocês lembram quando nós sorteamos aquela mensagem Perdão, Remédio Santo? Que nós comentamos que o perdão, dentro dos ensinamentos espirituais, significa a capacidade de nos desligarmos das negatividades, né, dos ressentimentos, das mágoas, né, e de toda a negatividade que possamos trazer em nossos corações. Ora, é óbvio que se ao orarmos nós não estivermos desligados dessas negatividades, a nossa oração não terá eficácia nenhuma, porque nosso coração estará bloqueado pelo ressentimento e pela mágoa, né? Um coração bloqueado pelo ressentimento e pela mágoa não consegue acessar a fonte divina, não consegue acessar a Deus, não consegue, como diz Jesus aqui, se comunicar com o Pai, né? É preciso que antes de orarmos, né, como diz Jesus aqui, né, antes de nos apresentarmos para orar, vamos verificar se não deixamos para trás todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa e todo o ressentimento, né? E no item 3, o evangelista descreve essa passagem. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Essa é uma frase muito famosa de Jesus, muito comentada, né, nos sermões, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E ela diz respeito a essa passagem, né, que mais uma vez fala da qualidade da prece. Percebam que Jesus pegou um exemplo também do cotidiano da época, né, dizendo que havia 2 homens orando, né, um fariseu e um publicano. O publicano, a gente já comentou aqui em outras passagens, né, era o cobrador de impostos, né? Eram judeus que se responsabilizavam por cobrar os impostos e repassar o dinheiro para os romanos, e que, obviamente, recebiam uma recompensa por isso, né? Então, os publicanos eram odiados por seus compatriotas judeus, porque tudo que os judeus não queriam era pagar impostos para os romanos, né? Então, os publicanos eram muito mal vistos. Por isso que Jesus usou esse exemplo. Porque os fariseus eram os sacerdotes da época, né? Eram aqueles que o povo achava que eram muito puros, né? Só que aqui, o que Jesus mostra nessa parábola? O fariseu, ele diz assim, que ele agradece a Deus por não ser como os outros homens, por não ser ladrão, não ser injusto, não ser adúltero e nem ser como aquele publicano que está do lado dele. Olha só o desprezo que ele está mostrando por todas as pessoas, né? Então, Jesus está mostrando esse fariseu como exemplo daquilo que nós não devemos fazer.
Ou seja, aqui no caso, esse fariseu ele está orgulhoso, né, de ser um sacerdote que se julga puro, mas que efetivamente não é, porque está demonstrando um orgulho intenso, né, um orgulho que obstrui completamente a sua visão. O publicano, por sua vez, embora fosse considerado pecador pelos seus conterrâneos, né, pelos seus contemporâneos, ele se coloca com humildade, né? Porque ele dizia assim: meu Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. Ele reconhece a sua necessidade de purificação. Ele reconhece a necessidade de se melhorar. Diferente do fariseu que acha que que está se achando, né? Literalmente o fariseu está se achando, né? Está se achando puro, né? Está se achando honesto, está se achando justo, quando na verdade ele não é. Então o fariseu ele não percebe a sua necessidade espiritual, né? E por não perceber, sua prece não vai ter resultado algum. Sua prece vai ser de baixa qualidade. Por quê? Porque seu coração está totalmente obstruído por essa nuvem de orgulho que não lhe permite ver sequer suas necessidades espirituais. Já o publicano não. O publicano se reconhece como pecador, se reconhece como alguém que se distanciou da meta espiritual e que naquela oração com humildade pede orientação ao plano superior para que possa então corrigir os seus erros e caminhar com mais segurança. Então, nesse tópico, qualidade da prece, né? O que nós deveríamos guardar dessas três passagens aqui do Evangelho é justamente aquilo para o qual Jesus apontou. Uma boa prece, ela precisa ser pronunciada com um sentimento sincero, com humildade, né? E com o reconhecimento claro de todas as nossas necessidades espirituais, né? É preciso que, além disso, quando a gente for orar, a gente faça como se fosse um escaneamento da nossa mente e do nosso coração, para ver se não estamos carregando para o momento da nossa prece algum ressentimento, alguma mágoa, algum rancor, algum ódio. Porque isso também vai fazer com que a nossa prece não dê frutos, né? E mais importante ainda do que tudo isso, é que a gente aprenda a levar para o dia a dia, né, aquele estado, muitas vezes, de elevação e de êxtase que nós conseguimos alcançar no momento da prece, para a nossa ação no mundo. Esse é o ponto fundamental, né? Não basta que nós consigamos tranquilizar, né, o nosso mundo interior no momento da prece. É preciso que também, nos desafios do mundo, a gente não perca a nossa paz, a gente não perca a nossa tranquilidade. Que diante da ignorância, da ofensa e da agressão, a gente saiba responder como Jesus nos ensinou, com a outra face, com a face da sabedoria, da misericórdia, da tolerância e do amor.